Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Uma das características que você vai encontrar em todo o ministério de Jesus, em toda a história que os evangelhos contam a respeito de Jesus, é que ele não respeitava muito as fronteiras. Ele não estava muito preocupado com qual era o tipo de cultura que a pessoa tinha, não estava preocupado se ele era judeu ou samaritano, não se preocupava se era pobre, se era rico, se era importante ou se era alguém desprezível. Jesus não aceitava ficar pautado pelas fronteiras. Ele sempre cruzava essas fronteiras para levar a mensagem do reino de Deus. E nesse texto nós encontramos logo no primeiro versículo exatamente essa situação. Jesus passa pela Galiléia, de gente pobre e periférica, e vai também pela Samaria, que era uma região considerada como sendo populosa por gente impura e de religião inferiorizada. Jesus não dava valor às fronteiras. Samaria, para onde ele vai nesse texto, era uma terra proibida para os judeus, mas não era para Jesus. Os judeus mantinham uma certa distância dos samaritanos, e isso tem uma raiz histórica muito antiga. Os samaritanos eram principalmente formados por aqueles que foram para o exílio e que, quando voltaram, tiveram as suas vidas amalgamadas com outros povos, ou seja, casaram com não-judeus. E aí então, obviamente, tiveram a sua situação, digamos assim, como diríamos hoje, uma situação genética misturada. E por conta disso, os judeus olhavam para os samaritanos como se fossem inferiores, já não eram mais o povo de Deus como eles, os judeus. Mas você não vai encontrar Jesus evitando esse tipo de passar por fronteiras. Ele nunca teve receio de caminhar por essas fronteiras e de atravessá-las para levar a mensagem do reino de Deus. O texto fala que haviam ali alguns leprosos, e os leprosos estavam juntos. 10 leprosos, um apenas samaritano, mas os 10 estavam juntos, o que mostra que aqueles que eram portadores da doença viviam juntos, sem se importar com serem samaritanos ou judeus. O sofrimento costuma fazer isso, costuma derrubar também as barreiras de raça, de educação, de riqueza e desses tipos de distinção que se faz entre as pessoas e que as pessoas constroem para se separar umas das outras. E aí então nós encontramos nesse texto a situação de 10 leprosos. E aqui é importante a gente entender que no contexto da época, ser leproso era quase que uma garantia de morte social. E por que eu digo isso? A lepra não era apenas uma doença, ela era também entendida como uma impureza ritual.
não era apenas alguma coisa que afetava o corpo, também afetava a vida da pessoa na sociedade. Por conta disso, todos os leprosos, isso não era a privilégio desses 10, qualquer outro leproso tinha que também se submeter a isso, ele era excluído da sociedade, ele tinha que se separar. Eles viviam juntos, mas separados do resto. E isso é uma característica da situação desses leprosos. Eles estão num tipo de morte social, não tem o que fazer, eles têm que viver separado, eles estão separados porque são impuros, são vergonhosos e socialmente mortos. Mas é interessante a gente perceber, e eu fiz menção disso no começo, que esses 10 acabam formando um novo grupo, um grupo de excluídos, é verdade, mas um novo grupo. A sua ação agora em relação a Jesus é uma ação coletiva, eles gritam juntos. A súplica desses 10 leprosos é um grito típico de quem naquela sociedade não tinha honra para negociar e agora apelava apenas para a piedade de Jesus, aliás, piedade que eles esperavam, ligado a uma ideia que era muito comum naquela sociedade, a ideia da lealdade de pacto, mesmo que não houvesse um pacto prévio entre Jesus e esses 10 leprosos. E aí então, você vai ver a reação de Jesus, a resposta de Jesus. E a ação de Jesus é um desafio ao sistema de pensar daquela época. O que Jesus faz aqui é algo interessante. Ele não cura aqueles homens imediatamente. Ele dá uma ordem. Ele diz: agora vocês saiam daqui e vão até o sacerdote e se apresentem ao sacerdote. O que Jesus faz aqui é exigir daqueles homens um tipo de obediência. Apresentem-se ao sacerdote. E essa afirmação de Jesus, essa ordem, é algo que está previsto lá na lei do Antigo Testamento. Se você voltar lá para Levítico 14, você vai descobrir que era isso que o leproso que era curado tinha que fazer para ser reintegrado à sociedade. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E agora Jesus diz para eles: vão lá para se apresentar ao sacerdote. Jesus envia aqueles homens ainda em estado de impureza, mas com a promessa de que no caminho eles iam ser curados. E aí então você tem a reação dos 10. E o que eles fazem? Obedecem. Eles aceitam o pacto que Jesus está fazendo de obediência. Eles vão então se apresentar ao sacerdote, honrando aquilo que Jesus tinha ordenado. E por outro lado, Jesus também honra a fé daqueles homens, porque o texto diz que eles foram curados no meio do caminho. Veja que se constrói aqui uma nova forma de relação de Jesus com esses 10 homens. E aí então, eles são curados no meio do caminho, se apresentam ao sacerdote, e aí começa a novidade no texto. 10 foram curados. Quantos voltaram? 1. Só 1 voltou. E essa pessoa que volta é exatamente aquela que era inesperada. Quando Jesus manda que eles vão ao sacerdote para se apresentarem, ele criou, como eu disse, um tipo de relação de reciprocidade. Ele oferece para eles um dom gratuito, a cura. Olha que coisa maravilhosa. O que você tem que fazer? Nada, só obedeça, só se apresente ao sacerdote. Mas a resposta esperada por Jesus, que iniciou esse novo pacto de reciprocidade com eles, era que eles fizessem o quê? Que eles fossem curados como foram, mas que eles também retribuíssem. Ou seja, por isso é um pacto de reciprocidade. Eu te dou alguma coisa e você retorna em gratidão. E o que o texto nos diz? Que todos eles foram curados, mas só 1 voltou. Os outros 9 simplesmente não voltaram. E aí então nós temos
uma inversão de valores que é própria do Evangelho de Lucas, que mostra que os 9, aqueles 9, provavelmente judeus, porque não se fala nada a respeito deles e, portanto, a naturalidade é que eles fossem judeus, eles seguem o comando de Jesus à risca, vão ao sacerdote para obter apenas e tão somente o seu certificado de pureza. Agora eles podem voltar para a sociedade. O samaritano quebra esse protocolo. Ele não vai apenas até o sacerdote, ele volta, e esse ato do samaritano é crucial, porque o texto fala que ele fez 3 coisas aí. Ele volta louvando a Deus, ou seja, ele reconhece que a cura que ele tinha recebido, ditada por ordem de Jesus, pode ser atribuída a Deus. Ele identifica Jesus com Deus. Portanto, ele volta louvando a Deus. O texto diz também que ele volta e se prostra aos pés de Jesus, num ato público de submissão e de homenagem, que transfere para Jesus a honra que ele tinha acabado de agradecer a Deus. Ele sabe que foi Jesus que o curou, portanto ele se prostra diante dele. E o terceiro ato dele é agradecer a Jesus. 3 coisas que só o samaritano fez, voltando para agradecer, e com isso ele cumpre aquele pacto que Jesus tinha feito com os 10. Ele foi o único que voltou e cumpriu com o dever social de gratidão, o que os outros não fizeram. E aí então nós temos a reação de Jesus, que está aí nos seus versículos 17 a 19, e Jesus faz uma pergunta que é muito importante: onde estão os outros 9? O que Jesus está fazendo é, de uma maneira indireta, acusar aqueles 9 de não serem gratos, de falta de gratidão. Receberam uma graça, mas não reconheceram, não foram gratos. Isso naquela sociedade era um grave defeito social, porque se esperava a reciprocidade. Eles aceitaram o dom, aceitaram a cura, mas falharam em retribuir com lealdade e honra. O que eles fizeram foi priorizar apenas a reintegração à sociedade e esqueceram completamente daquele que foi o causador da sua cura. E aí então a resposta de Jesus é ainda mais fora da curva. Ele diz: o único herói dessa história é um estrangeiro, o samaritano. Para os ouvintes de Jesus, principalmente os judeus, os samaritanos eram desprezíveis, eram hereges, eram impuros por definição. E aqui nós encontramos novamente uma inversão que é própria do Evangelho de Lucas, que mostra que aqueles que estão dispostos a receber a graça de Jesus são justamente os impuros, os desprezados, aqueles que são marginalizados, pobres, mulheres, samaritanos, pecadores. Esses são os que estão abertos a entender e a aceitar a mensagem de Jesus. Você deve se lembrar com muita facilidade lá do primeiro capítulo de João, quando João, falando a respeito de Jesus, ele diz: ele era o verbo, estava nele a plenitude da divindade, veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Sabe quem que estava aberto para receber Jesus? Aqueles que não tinham nada a perder. Os marginalizados, as pessoas pobres, mulheres, samaritanos, pessoas consideradas pecadores. Aqueles que eram religiosos, aqueles que eram dedicados à fé judaica, não queriam nada com Jesus, nunca quiseram, até hoje estão rejeitando a Jesus e acham que Jesus não é Messias. Aqui o estrangeiro impuro se torna o modelo de fé e de gratidão. Você já imaginou isso na cabeça de um judeu? Ouvindo Jesus, que acabou de curar 10 pessoas leprosas,
coisa que não existia na época, ninguém era curado disso. E de repente Jesus diz: está aqui, ó, esse aqui é que é o modelo, esse aqui que é o exemplo de fé. E aí então nós vamos encontrar uma frase de Jesus que é fundamental e que diferencia o samaritano dos outros 9. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Essa frase é chave para entender esse texto. Os 10 foram curados, mas só o samaritano foi salvo. Os 10 tiveram a graça de receber a cura, mas só um foi salvo. A salvação aqui implica numa restauração integral da relação com Deus. Enquanto os 9 recuperaram a sua pureza ritual, o samaritano, por meio da sua fé ativa e da sua gratidão, entrou no reino de Deus. Essa é a diferença entre eles. A sua fé foi demonstrada não apenas pela obediência inicial, que os outros também tiveram, mas pelo ato de voltar para estabelecer um relacionamento de lealdade com Jesus. Portanto, irmãos, a história dos 10 leprosos é muito mais do que apenas um milagre de cura. Ela é uma dramatização pública sobre honra, sobre gratidão e sobre os verdadeiros limites do povo de Deus. Nela, nós vemos Jesus redefinir a pureza, que não é mais o estado ritual mantido por fronteiras sociais, mas um dom de Deus recebido por meio da fé e por meio da lealdade a Jesus. Jesus também redefine também a honra, que não vem mais da validação religiosa dos sacerdotes, mas do reconhecimento humilde e grato de que Deus estava agindo em Jesus. E finalmente, esse texto nos mostra que há a inversão do reino. O estrangeiro samaritano, duplamente impuro, por causa da sua etnia, por causa da sua lepra, torna-se o exemplo de como se entra no reino. Entra-se pela fé, que se expressa em gratidão e lealdade a Jesus, transcendendo todas as barreiras étnicas e religiosas tradicionais. E é assim que deve ser a comunidade de fé, definida não por pedigree étnico, ou por pureza ritual, ou porque somos mais santos e melhores do que quem quer que seja, mas por fé agradecida e transformadora, que reconhece a ação de Deus por meio de Jesus Cristo. Que seja essa a marca da nossa comunidade de fé. Que Deus nos abençoe. Amém.